Graça e paz, boa noite a todos. Hoje é segunda-feira, dia 24 de agosto de 2020 e vamos hoje refletir baseado em Lucas capítulo 4, na Bíblia, a Palavra de Deus, a partir do verso 20, Lucas 4, a partir do verso 20. Nos dois versículos anteriores, Jesus lê na sinagoga de Nazaré a agenda do Messias, né? Isaías 61, verso 1 e 2, ele lê a sua agenda, aquilo que ele veio fazer. Então, coisas extraordinárias que Jesus fala ali, lendo a profecia de Isaías, e na sequência ele fecha o livro, entrega o assistente e se senta. Diz aqui, verso 20. E fechando o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. E os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho, se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca, e diziam: não é este o filho de José? Então quero refletir um pouco aqui sobre esse assunto. Depois de ouvir uma mensagem espetacular, uma mensagem sensacional, né, e que Jesus disse: hoje se cumpriu essa escritura, ou seja, toda a agenda que Jesus veio realizar na terra começaria a se cumprir a partir daquele momento naquela sinagoga, na cidade de Nazaré. Portanto, aqueles nazarenos da sinagoga, eles eram privilegiados porque ouviram em primeira mão essa expressão, né? Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Foi um momento histórico ali naquela sinagoga. E diz aí que todos que estavam na sinagoga estavam com os olhos fitos nele. Ele tinha a atenção total do auditório, dos ouvintes. E aí eu quero ver aqui o seguinte: se esses ouvintes que ouviram em primeira mão essa palavra de Jesus, ao enunciar a sua agenda, o que eles pensaram, né? Se eles valorizaram ou não, ou se eles rejeitaram a mensagem, qual foi a reação deles, né? Por isso que o título dessa mensagem poderia ser também quando os ouvintes não valorizam o que ouvem, né? Ou não enxergam o privilégio que têm pela mensagem que estão ouvindo. Então vamos começar essa expressão deles aqui. Eles reagiram assim: não é este o filho de José? Sabe-se que Nazaré era uma cidade da Galileia, da região da Galileia, e que Jesus fora criado lá, né? Porque esse texto começa dizendo: chegando a Nazaré onde fora criado. Então Jesus foi criado em Nazaré, né? Na cidade de Nazaré. Os nazarenos sabiam disso, eles o conheciam. E até para aqueles que acham que há um silêncio entre os 12 anos e os 30 anos de Jesus, 18 anos de silêncio, esse texto aqui esclarece que Jesus foi criado em Nazaré. Como diz a tradição nesse caso está correta, ele foi criado em Nazaré, né, na carpintaria do seu pai, José, o pai adotivo, que José era o pai legal, portanto era um pai adotivo. E Jesus era conhecido ali daqueles nazarenos, né? Talvez por isso ele escolheu dar início à sua agenda, né, naquela cidade, porque aquela cidade foi que o acolheu, aquela cidade foi que o viu crescer. Então, provavelmente Jesus tinha uma certa simpatia e consideração por aquela cidade, aquela sinagoga onde ele leu Isaías 61. Provavelmente ele frequentou aquela sinagoga desde criança. Então havia vários motivos para Jesus
dá o privilégio de iniciar a sua agenda naquela sinagoga de Nazaré. Mas aí eu quero ver como foi que os outros evangelistas registraram esse mesmo momento. Mateus, por exemplo, Mateus 13, verso 54, que narra o mesmo episódio, ele diz o seguinte: chegando à sua pátria, ou seja, Nazaré, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: de onde veio a este a sabedoria e estas maravilhas? São duas coisas que eles observam em Jesus: a sabedoria das suas palavras, e as maravilhas eram os milagres que ele fazia, provavelmente curas. Aí vejam só, não é este o filho do carpinteiro? Agora, a expressão que eles usam aqui é essa: não é este o filho do carpinteiro? Porque o carpinteiro era José, né? E Jesus era conhecido ali como filho do carpinteiro. Aí eles continuam: e não se chama sua mãe Maria, e seu irmão Tiago, José, Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde ele veio, pois, tudo isto? Aí vem: e escandalizavam-se nele. Essa expressão, guarde aí, escandalizavam-se nele. Marcos descreveu o mesmo momento com palavras semelhantes. Então, Marcos capítulo 6 começa assim: e partindo dali chegou à sua pátria, ou seja, Nazaré. E os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos ouvindo se admiravam, dizendo: de onde lhe vêm estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Aí eles vão dizer aqui, olha só: não é este o carpinteiro, filho de Maria? Então eu quero até comentar um pouco essa expressão aqui. Não é este o carpinteiro, filho de Maria? Lá em Mateus eles tinham dito: não é este o carpinteiro, ou não é este o filho do carpinteiro, né? Lá ele era conhecido como filho do carpinteiro, que o carpinteiro era José. Aqui está dizendo: não é este o carpinteiro, filho de Maria? Aqui eles já reconhecem que Jesus era carpinteiro, né? Que naturalmente aprendeu com o seu pai adotivo José. E só que essa expressão filho de Maria contém uma ofensa nela, né? Desde o Antigo Testamento, o sobrenome que era usado pelos judeus era o nome do pai, né? Então Isaías, filho de Amós, Josué, filho de Num, Josué, filho de Josodá, que também tem outro, né? E toda pessoa que é mencionada era dizer de quem era filho, dizia o nome do pai, né? Por isso que no outro momento ele disse: não, este o filho do carpinteiro. Só que nesse caso aqui eles disseram: não é este o carpinteiro, filho de Maria? Então, quando eles se referem a Jesus como filho de Maria, está dando só o nome da mãe, ou seja, omitindo o nome do pai. É como se eles estivessem chamando Jesus de bastardo, né? Ele não é o filho de Maria, porque eles poderiam ter dito: não é este o filho de José? Mas é interessante que nem o nome de José, nem o nome de Jesus são mencionados aqui, né? Apenas a profissão de carpinteiro, tanto para Jesus como para José. E agora o nome que é mencionado é o nome de Maria. Aí ele diz: irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E olha, veja a expressão novamente: e escandalizavam-se nele. Então, tanto Mateus como Marcos, eles registram que esses nazarenos, vou chamar de nazarenos porque é da cidade de Nazaré, da sinagoga, eles se escandalizaram em Jesus. Agora, sobre essa questão do escandalizar, eu vou ler ainda Mateus 11. Mateus 11, quando João Batista já está preso, a partir do verso 2 diz assim: e João, ouvindo do cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: és tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? E Jesus respondendo disse: ide anunciar a João as coisas que ouvis e vedes.
Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e o evangelho é anunciado aos pobres. Agora veja, e bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. Bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. Tanto Mateus quanto Marcos registram que os nazarenos se escandalizaram em Jesus. E aqui Jesus está dizendo que bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. Se nós formos olhar no dicionário, a palavra escandalizar é uma palavra grega, né? Escândalo, escandalizar, escandaliza-o. É uma palavra grega. E escandalizar significa literalmente pedra de tropeço. A expressão pedra de tropeço ela vai aparecer junto com escandalizar, mas é como se fosse sinônimo. Escandalizar é uma pedra de tropeço. É alguém que vai caminhando e de repente ela tropeça numa pedra e cai. Como essa questão do escandalizar no sentido de que alguma coisa faz com que essa pessoa tropece. Então, como é que os nazarenos se escandalizaram em Jesus? Porque, apesar da mensagem tremenda, né, espetacular, que ele anunciou ali, que era Isaías 61, versos 1 e 2, né, que ele disse, hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos, era um motivo assim de júbilo, né? Era motivo assim de gratidão por eles perceberem o privilégio que eles estavam tendo, de ouvir em primeira mão o início da agenda do Messias ali na sinagoga de Nazaré, mas tinha uma pedra de tropeço aí. A pedra de tropeço era a pessoa de Jesus, da maneira como ele estava lá, né? Ele estava um homem, né? Ele estava um homem, humilhou-se, tomou a forma de servo, né? Era um homem de uma família pobre, por assim dizer, inexpressivo, né? E ele era conhecido ali daquelas pessoas. Então, aquelas pessoas viam Jesus como um homem simples, um homem comum, e a pedra de tropeço em que eles tropeçaram era essa aparência de Jesus, né? Por isso Jesus diz, nesses textos, ele diz assim, um profeta não tem honra na sua terra. Ou então, ele não é bem recebido na sua terra, porque ele é conhecido lá. Então, os nazarenos estavam tropeçando, se escandalizando em Jesus, porque eles diziam assim, esse Jesus aí nós conhecemos, né? Nós vimos quando ele era criança, né? Esse Jesus aí eu cresci com ele. Ele trabalhava lá na carpintaria do pai dele, era uma pessoa comum, né? Então, essa mensagem que ele está anunciando aí, não se coaduna, né, com essa imagem que eles estavam tendo de Jesus. Uma pessoa que eles conheciam, e a pedra de tropeço era essa, a natureza, a humanidade, a simplicidade, né, até a pobreza de Jesus, da sua família. Essa era a pedra de tropeço, eles estavam tropeçando nisso, porque eles não viam que por trás de toda essa simplicidade havia realmente uma glória, né, que Jesus era o Filho de Deus, estava ali como que praticamente disfarçado na sua humanidade, mas a mensagem que ele estava anunciando ali era uma mensagem tremenda. E não só isso, como uma mensagem de sabedoria, mas até mesmo os sinais que ele fazia ali, né? Por exemplo, em Mateus 13, ele termina dizendo assim, verso 13, 57, e escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse, não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Então, era incredulidade, essa palavrinha aqui, né? Na origem do escândalo, na origem da rejeição, o auditório não valorizou a mensagem por causa do mensageiro. Na origem, né, o Espírito Santo está diagnosticando que havia incredulidade. Em Marcos capítulo 6, ele termina da seguinte maneira, 6:5. E não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou uns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. Estava admirado da incredulidade deles, e percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Então, mais uma vez aí, né, a Escritura
está mostrando que a incredulidade era um fator determinante que estava por trás da reação dos nazarenos lá na sinagoga de Nazaré. Eles se escandalizavam em Jesus e isso gerou incredulidade. Eles não creram na mensagem, né? Não creram na mensagem. Ainda dentro dessa mesma ótica, nós podemos extrair da Escritura mais um princípio espiritual que está contido aí, ou subentendido, que é Mateus 7, verso 6. Olha o que diz Mateus 7, verso 6. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que estes as pisem. Ou seja, os porcos, né? Que aqui fala de cães e fala de porcos. Então, não aconteça que estes, ou seja, os porcos, as pisem as pérolas. E aqueles, ou seja, os cães, voltando-se vos despedacem. Isso aqui é um princípio tremendo. Esse princípio significa então que Deus, ele não desperdiça os seus dons. Ou seja, Deus não dá coisa para quem não as valoriza. Né? Se nós jogarmos, por exemplo, não deis aos cães as coisas santas, o que é uma coisa santa? Pois isso é uma Bíblia. Se nós dermos uma Bíblia e jogarmos uma Bíblia para os cães, eles não vão valorizá-la, porque ele não reconhece valor na Bíblia. Se nós tivermos porcos lá no terreno, no quintal, e nós jogarmos pérola para os porcos, por não valorizar as pérolas, eles vão pisar nelas, né? Não acontece que estes pisem, né? Estes as pisem. Então eles vão pisar as pérolas, porque para os porcos a pérola não tem valor. Mas ele ainda acrescenta mais um dado aqui muito esclarecedor. E aqueles, ou seja, os cães, voltando-se vos despedacem. Se você dá coisas santas aos cães, vamos colocar no lugar dos cães aqui pessoas, né? Pessoas ímpias, eles são chamados na Bíblia de cães. Então, vamos dizer, o Evangelho, a palavra de Deus, a mensagem de Deus é uma coisa santa, é uma coisa que tem valor, como pérola também tem valor, né? Mas se nós dermos essas coisas santas, no caso a palavra de Deus, o Evangelho, para pessoas que não reconhecem o seu valor, o mensageiro corre perigo, porque ele diz assim, voltando-se vos despedaça, porque é da natureza do cão essa violência, né? Os porcos, parece que aqui a ação dos porcos foi passiva, ele apenas pisou as pérolas. Enquanto que os cães, além de não ter valorizado a coisa santa que foi dada a eles voltando-se vos despedacem, ou seja, o mensageiro corre perigo, se for dar a mensagem para um grupo de pessoas que não valorizam a mensagem. E por isso que os profetas foram assassinados, o próprio Jesus também foi assassinado, por causa desse princípio. E o que estava acontecendo ali em Nazaré era exatamente isso. Jesus teve consideração, né, por aqueles nazarenos e leu a sua agenda lá e disse, hoje se cumprir esta escritura em vossos ouvidos, e a partir de hoje essa agenda vai começar a valer, vai ser começada a praticar, a ser colocada em prática, e vocês são os primeiros beneficiários, né, dessa agenda messiânica que Isaías havia profetizado. Mas eles se escandalizaram, né? Que eu quero guardar bem assim. Eles se escandalizaram em Jesus, a pedra de tropeço, o escândalo que acontecia era que eles viam em Jesus somente a sua aparência humana, a sua condição social humilde, né? Tanto é que eles, em nenhum momento ele diz o nome dele, nem o nome dele, nem o nome do pai dele. Ele não diz. Não é este filho de José, dizem, não é este o filho do carpinteiro? Ou então, não é este o carpinteiro? Mas não diz o nome dele. É interessante que, se nós formos voltar para o capítulo 2 de Mateus, quando o anjo aparece em sonhos para José, o anjo diz assim, José, filho de Davi, não temas receber Maria como tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Ou seja, o anjo sabia do valor de José, que era da linhagem de Davi. Ele era da linhagem de Davi, né? Ou seja, herdeiro da coroa real de Israel, herdeiro do trono de Israel. Então, José não era qualquer um. Até a própria condição de José, que era um descendente de Davi, estava ali como que disfarçada. Essa era a pedra de tropeço, era o escândalo
que impedia com que os samaritanos não vissem a importância da mensagem que estava sendo trazida, porque eles estavam vendo com óculos de incredulidade o mensageiro. Então, dentro dessa visão aí, eu quero ir lá para a primeira carta do apóstolo Pedro. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2. Primeira carta de Pedro, capítulo 2. Que ele diz o seguinte. Primeira epístola de Pedro 2, verso 2, diz assim. Desejai, não, verso 4, não, primeiro verso 4, né? E chegando-vos para ele, pedra viva, Jesus, né? Reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, agora os crentes, né? Sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se afirma: eis que põe em Sião a pedra principal da esquina. Olha aqui, a pedra principal da esquina, né? Aquela pedra que segura toda a construção. Eleita e preciosa. E quem nela crê não será confundido. Assim para vós, os que credes, é preciosa. Mas para os rebeldes, e aqui eu já quero destacar mais uma qualidade que o Espírito Santo revela aqui, sobre a condição daqueles nazarenos da sinagoga, além da expressãozinha assim, incrédulos, né? Porque os dois textos lá de Mateus e Marcos fala da incredulidade deles. Eles se escandalizaram por causa disso. Eles tinham incredulidade, e aqui acrescenta mais um defeito. Eram rebeldes. Para os rebeldes, né? Aquele que rejeita a mensagem, por se escandalizar muitas vezes, né? Por julgar inapropriado a condição do mensageiro, a aparência do mensageiro, o Espírito Santo coloca sobre eles essa condição de rebeldes. Então, eles eram rebeldes. Aqui, rebeldes, né? A pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a cabeça da esquina. Jesus estava sendo, de certa maneira, reprovado, rejeitado lá naquela sinagoga. Aí Pedro continua. Verso 8. E uma pedra de tropeço, olha só a pedra de tropeço que eu disse lá, né? E rocha de escândalo, que ele coloca, as duas expressões estão juntas aqui, né? Pedra de tropeço e rocha de escândalo. Eu disse que a palavra escândalo no grego significa pedra de tropeço, e é verdade. E aqui elas são colocadas juntas, né? Como sinônimos. Uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra. Aí vem, sendo desobedientes. É uma terceira palavra aqui que é colocada para qualificar os nazarenos da sinagoga. Sendo desobedientes. Então, eles eram desobedientes, eles eram incrédulos e eles eram rebeldes. Essas três condições, esses três adjetivos, esses três defeitos são colocados sobre aqueles samaritanos pela maneira como eles não estavam valorizando a mensagem, porque haviam se escandalizado olhando para o mensageiro que eles conheciam, que parecia uma pessoa comum e tal. Eles não viam realmente a essência de quem era Jesus, né? Podemos dizer aqui, tanto eles não viam a essência de quem era Jesus, eles não estiveram no Monte da Transfiguração, por exemplo, quando Jesus brilhou, né, lá, e ao mesmo tempo, mesmo que fosse verdade que o mensageiro fosse uma pessoa simples, mas a mensagem não era, a mensagem tinha autoridade, a mensagem era do profeta Isaías. Então Deus escolhe, às vezes, os vasos mais, os nossos olhos inapropriados, né? E para trazer a sua mensagem, exatamente para colocar à prova
os ouvintes. Aí diz aqui, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Então, é isso aí que está sendo visto por Deus, da maneira como esses judeus, né? Judeus de Nazaré, da sinagoga, praticantes do judaísmo, eles naturalmente conheciam a profecia de Isaías, mas quando viram Jesus ler toda a profecia de Isaías e dizer, hoje se cumpriu em vosso ouvido esta escritura, eles não acreditaram por causa de tudo isso que eu falei, né? Mas voltando ao texto de Lucas, capítulo 4, então Jesus vai dizer algumas coisas. Eu vou saltar até algumas coisas que Jesus falou. Eu vou me reportar aqui ao verso 25, Lucas 4, 25. Jesus diz, em verdade vos digo, que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome, e a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. Então, o que Jesus está dizendo é o seguinte, olha, na época do profeta Elias foi enviado, como nós vemos lá, no primeiro livro de Reis, capítulo 17, a uma mulher viúva na cidade de Sarepta de Sidom, né? Essas duas cidades, Tiro e Sidom, que na verdade são duas regiões, Tiro e Sidom, eles eram fenícios. Então, Sarepta de Sidom, ela era uma cidade fenícia, portanto era uma cidade estrangeira, não era constituída por judeus. Essa viúva que estava na cidade não era judia, não tinha aliança com Deus. E então Jesus está explicando aqui que havia nessa época muitas viúvas em Israel, o povo da aliança, o povo de Deus, descendente de Abraão, dos patriarcas. Mas o profeta Elias não foi enviado a nenhuma viúva judia, foi enviado a uma viúva estrangeira. E aqui ele está explicando que o que aconteceu lá é aquele princípio que está em Mateus 7, verso 6, né? Que Deus não dá os seus dons a quem não os valoriza. Deus não desperdiça os seus dons. E aqui ele está explicando que Deus não enviou o profeta Elias a uma viúva judia, porque é possível que Elias fosse rejeitado. Da mesma maneira como Jesus estava sendo rejeitado aqui em Nazaré, Elias teria sido rejeitado se tivesse sido enviado a uma viúva judia. Porque provavelmente elas o conheciam, né? Apesar de que não aparece nenhuma genealogia de Elias, né? Poderíamos até dizer de Elias o que é dito de Melquisedeque, sem pai, sem mãe, sem genealogia, mas Elias era um profeta conhecido lá em Israel, né? E na verdade ele não começa sendo nem chamado de profeta, Elias o tisbita. Então, mas o motivo de Deus não ter enviado Elias para a casa de uma viúva judia é porque ele poderia ser rejeitado, né? Por causa do princípio. O profeta não tem honra na sua própria terra e nem na sua própria casa. O profeta não é bem recebido na sua própria terra. Então foi por isso que quem teve o privilégio de receber Elias na sua casa, né, testemunhar daquele milagre tremendo que Deus fez, né, que a farinha da panela não se acabou, o azeite da botija não faltou, enquanto durou essa fome de 3 anos e meio sem chover, 3 anos e 6 meses, aquela viúva estrangeira foi testemunha desse milagre, né? E depois Elias ainda ressuscitou o filho dela quando este faleceu. Isso tudo poderia ter acontecido numa família judia, mas por causa desse princípio, Deus enviou para uma estrangeira. Aí já aplicando isso para nós mesmos, nós podemos pensar assim, será que Deus está mandando alguma bênção do Evangelho para uma família não cristã? Eu, por exemplo, poderia até dizer não evangélica, né? Porque de repente o evangélico não vai valorizar, porque o profeta não tem honra na sua terra, o mesmo cristão católico, né? Que de repente Deus vai mandar uma bênção para uma outra pessoa, né, de uma outra religião,
no caso que é, por exemplo, o islamismo, né? Porque talvez aqui é onde os cristãos, de certa maneira, dominam, pode ser que o profeta não seja bem aceito, ou o mensageiro não seja bem aceito, ou até a mensagem mesmo. Então é assim que nós estamos conhecendo a Deus, como é que Deus age, né? Aí Jesus continua dizendo aqui em Lucas capítulo 4, verso 27, ele diz: e muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas nenhum deles foi purificado senão Naamã o sírio. Mesmo princípio. Havia muitos profetas, havia muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu. Mas, na verdade, nenhum deles foi purificado senão Naamã o sírio, porque a aplicação é essa aí. Que se Deus tivesse enviado essa situação, porque nós vemos aqui assim uma questão bastante interessante, que é assim: no caso de Elias, Deus enviou Elias até a casa da viúva. Lá foi Elias que foi comissionado lá para a casa da viúva no estrangeiro e realizou o milagre lá. No caso de Eliseu, Deus enviou, né, por meio do rei da Síria e do rei de Israel, esse Naamã o sírio. Ele veio da Síria até a cidade onde Eliseu estava e morava, que era Samaria. Então, mas o motivo porque quem recebeu a cura da lepra foi esse sírio e não foi um judeu, é por causa desse princípio, né, que o profeta não é bem ser recebido na sua terra, não tem honra na sua própria terra ou na sua casa, que isso estava sendo demonstrado ali, naquela sinagoga de Nazaré, diante de Jesus. E aí nós vamos ver o seguinte, diz aqui, verso 28, Lucas 4. E todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira. Então, foi mais uma evidência aqui de que os ouvintes não valorizaram a mensagem, nem o mensageiro, né? Eles agiram aqui como os cães daquele princípio de Mateus 7,6, né? Eles agiram como os cães, eles se encheram de ira, né? Porque Jesus disse na cara deles uma verdade que para eles foi ofensiva para eles, né? E apesar de ser verdadeira, né? É interessante como o ser humano é. Se nós dizermos para eles aquilo que eles realmente são, eles vão ficar com raiva, embora seja verdade aquilo. Então Jesus estava falando a verdade para eles, mas Jesus não estava tentando agradá-los, mas era dizendo uma verdade de Deus, né? E eles se encheram de ira. Em vez de terem se arrependido, né? Poderiam ter se arrependido, mas se encheram de ira. Então hoje isso é uma lição para nós, os pregadores, né? Não devemos dizer para o auditório somente aquilo que eles gostariam de ouvir, porque todo mundo gosta de ser bajulado, né? De ser paparicado e dizer coisas agradáveis que eles gostariam de ouvir. E se fizermos somente isso, certamente não estaremos pregando o verdadeiro evangelho. Claro que o evangelho tem coisas que o povo gostaria de ouvir, né? Mas tem verdades também de Deus que são difíceis do homem aceitar. Mas para sermos fiéis, nós temos que pregar a parte agradável do evangelho e aquela que parece desagradável, que no caso aqui era Jesus. Aí vem o auditório, eles se encheram de ira. É interessante que esse texto começa dizendo que Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão. E Jesus estava cheio do Espírito Santo e o auditório estava cheio de ira, né? Aí diz aqui: e levantando-se, o expulsaram da cidade. Então, Jesus foi expulso da cidade. E o levaram até o cume do monte em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. Ou seja, eles quiseram matar Jesus. Primeiro se encheram de ira, expulsaram Jesus da cidade e tentaram matá-lo. Se cumprindo aquele princípio lá de Mateus 7,6, né? Não dê as coisas santas aos cães, nem lance as suas pérolas aos porcos, para que não as pisem. Os porcos vão pisar as pérolas, né? E os cães, voltando, vos despedacem. Então, esses nazarenos da sinagoga de Nazaré, que eram judeus, que tinham o povo de Deus, afinal estavam na sinagoga, que foram adorar a Deus na sinagoga, ouvir a leitura da lei, a explicação da lei e dos profetas. Mas, quando Jesus disse uma verdade que não agradou a eles era para terem se arrependido, né? Mas eles
eles tentaram fazer exatamente o que os cães fazem, voltando os despedaçem. Eles quiseram matar Jesus. Mas, como não era chegada a sua hora ainda, o verso 30 diz: ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. Então, Jesus retirou-se do meio deles, porque eles não valorizaram, né? Poderiam ter matado Jesus, né? Assassinado, mas Jesus não permitiu, não era chegada a sua hora. Então, acredito que esse texto ele tem muita coisa a nos ensinar, né? Sobre vários aspectos, como é que Deus lida com o povo, ou com o seu povo. E o que aconteceu com Jesus, naturalmente, pode acontecer com qualquer um pregador do Evangelho, né? De pregar uma mensagem que o auditório não compreenda, não aceite, não valorize, embora seja verdadeira, seja da parte de Deus. E aí a reação do auditório pode ser essa. Eu percebo que às vezes, quando o Evangelho é pregado, a palavra de Deus é ensinada, a metade do auditório se agrada ou se arrepende, outra metade quer matar o mensageiro, né? Isso aconteceu com Jesus, aconteceu com Paulo, aconteceu com Estevão, e já sabemos que realmente, voltando desse pedaço, aconteceu com Estevão, né? Que o Sinédrio mesmo apedrejou Estevão. O Evangelho não muda, é o mesmo hoje, mas devemos lembrar também que quando Jonas pregou em Nínive, uma mensagem indigesta, porque Jonas dizia somente assim: ainda 40 dias e Nínive será subvertida, ou destruída, né? Ainda 40 dias e Nínive será subvertida, ou destruída. Então houve um arrependimento geral, né? Houve um arrependimento geral lá em Nínive, e Deus, que tinha decidido destruir e castigar aquela cidade, ele suspendeu a mão, ele suspendeu a sentença, e eles se arrependeram. Sodoma e Gomorra, ela foi destruída porque provavelmente o mensageiro que estava lá era Ló, né? Era Ló. Ló era um crente, Ló era crente, mas só que era um crente que estava amaciado ali pela convivência com o mundo da cidade de Sodoma, casou com a mulher de Sodoma, e ele nem tinha autoridade, porque o seu testemunho para os seus próprios genros, que iriam casar com suas filhas, não foi aceito, porque acharam que ele estava brincando, né? Sem autoridade na sua palavra. Então, no caso ali, o povo de Sodoma não se arrependeu e foi destruído. Os próprios anjos que foram enviados lá, mas eles não foram enviados para pregar. Quem deveria ter pregado, testemunhado lá, seria Ló, que morava na cidade, mas ele não tinha autoridade espiritual na sua vida, né, para influenciar aquela cidade. Então, a mesma coisa hoje. A mensagem não muda, né? A mensagem do Evangelho é arrependimento, né? Arrependimento. E nós devemos ser humildes, né? E mesmo quando ouvirmos algo que não gostemos, mas se é da parte de Deus, diante de Deus, a única alternativa que nós temos é nos humilhar, né? Aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. E aquele que a si mesmo se exaltar, será humilhado. Então, que nestes dias, né, de tanta confusão, nós, os pregadores, temos a coragem de pregar a mensagem verdadeira de Deus. Quer o auditório goste, quer não. Eu lembro que Deus diz repetidamente para o profeta Ezequiel: fala para eles, né? Quer ouçam, quer deixem de ouvir. Fala a palavra para eles. E aí Deus vai se agradar, né? Temos que agradar a Deus e não necessariamente agradar o povo.